Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. No episódio de hoje, eu quero falar sobre uma parte pouco romantizada da fé. Aquela que não aparece nas fotos prontas, aquela que não rende aplausos rápidos e aquela que acontece quando ninguém está vendo. Hoje eu quero falar sobre quando obedecer também exige questionar e ainda assim permanecer. Porque existe uma beleza que só aparece quando a gente olha de fora. De longe, a história parece pronta. A árvore florida, o testemunho alinhado, a mulher forte que venceu. Mas só quem vive o processo sabe. Nem toda estação florida começa com pétalas. Algumas começam com queda. Há folhas que precisam cair para que a árvore volte a florescer no tempo certo. E deixar cair dói, porque nem toda folha está seca aos nossos olhos. Algumas ainda têm memória, afeto e história. Mas Deus não trabalha com apego, ele trabalha com propósito. E eu precisei deixar cair, não por falta de amor, mas por excesso de clareza. Porque quando Deus fala, ele não grita, ele alinha. E eu ouvi. Ouvi quando ele disse que não era mais ali. Ouvi quando ele pediu obediência antes de conforto. Ouvi quando ele me chamou para um lugar de silêncio, não de exposição. E obedecer não me deixou vazia, mas também não me transformou em alguém blindado da própria humanidade. Eu ainda sou feita de carne. Ainda sinto, ainda penso, ainda questiono. E não são dúvidas, são perguntas legítimas de quem caminha com Deus sem fingir força espiritual. Porque há dias em que a fé é simples, mas há outros em que ela exige coragem. E bem-aventurada não é a mulher que nunca questiona, mas aquela que crê que se cumprirá tudo o que o Senhor lhe disse, mesmo quando o cumprimento parece distante demais. E crer, nesse ponto da caminhada, não é romantizar o futuro, é permanecer inteira no presente. E permanecer inteira tem um custo. Dizer não para as portas que já conhecemos, fechar ciclos que tentam se reabrir, não negociar os nossos princípios para não se sentir sozinha. E existe um tipo de riqueza que não se mede por companhia, mas por discernimento. Rica é a mulher que entende o valor de um homem segundo o coração de Deus. E por isso, não aceita qualquer presença só para não caminhar sozinha. E eu não estou carente, eu não estou vazia, eu não estou esperando alguém para me completar. Eu já sou completa. E é exatamente por isso que eu escolhi não permitir que ninguém ocupe o lugar onde Deus decidiu habitar primeiro. Porque há momentos em que Deus nos esconde, não para nos diminuir, mas para nos preservar. E coisas incríveis acontecem quando a gente diz: Deus, seja feita a tua vontade. Nem sempre coisas fáceis, nem sempre rápidas, mas sempre as coisas certas. E essa promessa é a que me sustenta, pois o Senhor é quem vai à tua frente, ele estará contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas nem te espantes. Deuteronômio 31, 8. E se um dia alguém caminhar ao meu lado, que seja alguém que ame mais a Deus do que a mim, porque só um amor assim não compete, mas coopera. Só um amor assim não exige atalhos, mas respeita os meus processos. Só um amor assim entende que antes de ser escolhida por alguém, eu já fui escolhida por Deus. E até lá eu sigo, com folhas no chão que já cumpriram o seu ciclo, com raízes mais profundas do que antes, com flores que ainda não apareceram, mas que estão sendo preparadas no invisível. Porque algumas curas não apagam as cicatrizes, elas apenas as transformam em sinais de graça. E essa verdade ecoa aqui dentro de mim. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. E assim eu caminho, humana, consciente e protegida, com perguntas no coração, com paz no espírito e a permissão de Deus para continuar, mesmo quando o processo é mais difícil do que parece por fora. E
eu encerro com essa declaração que eu quero que ela fique firmada no seu coração. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. 1 Coríntios 15:10. Então, se esse episódio também falou com você, compartilhe com alguém que está aprendendo a obedecer sem se anular. E se você quiser conhecer mais flores desse jardim, eu te convido a caminhar comigo no meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá nascem capítulos sobre fé madura, silêncio que protege e Deus que preserva quem escolhe permanecer inteiro. E obrigada por caminhar comigo até aqui, nessa jornada de obediência consciente, de fé adulta e de inteireza. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!